Muito boa noite, prazer enorme estarmos mais uma vez juntos, reunidos aqui para essa palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que sejamos todos envolvidos na paz, no amor do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa. Hoje estamos completando um ano de palestras online. Ninguém poderia imaginar que chegaríamos tão longe, né? Devido aí à pandemia que se estende por tanto tempo. A primeira palestra que nós fizemos fora do ambiente da nossa casa foi exatamente no dia 7 de maio do ano passado. E justamente com o mesmo palestrante da noite de hoje, o senhor José Maria, que nos deu aí o prazer de iniciar essa jornada das palestras online, para que a gente pudesse, apesar de não podermos estar presentes na Casa Espírita, nos reunirmos virtualmente aqui através dos vídeos do YouTube, do Facebook, para que não nos distanciássemos da doutrina, pudéssemos nos manter aí unidos em prece, nas boas vibrações, para que atravessemos essa fase difícil e complicada pela qual ainda estamos passando. Então, mais uma vez, agradecendo a todos os palestrantes que colaboraram aí conosco nessa jornada. Não sabemos até quando ela vai permanecer, mas com certeza temos confiança de que uma hora poderemos voltar às palestras presenciais da nossa casa. Enquanto isso, vamos nessa noite curtir aí mais uma palestra online, mais um ensinamento sobre a doutrina que o senhor José Maria vai nos trazer. Eu retorno então no final para as nossas vibrações. Boa palestra a todos. Senhoras e senhores, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, nós temos esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado e que isso deve ser útil, com efeito, lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem faz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi se está sendo punido. É porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea, voltando à vida espiritual. O espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte
que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele não sabe por que sofre e que sofre. Ele então sabe por que sofre e que sofre justamente por justiça. A lembrança só se escapa durante a vida exterior da relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesse momento de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-las. Portanto, nós temos essa lição muito interessante dessa entidade espiritual aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que em vão não se deve registrar, quando se registra obstáculos, é em vão que se registram esses eventuais obstáculos que às vezes, através das reflexões, chegam a nós, sobre o esquecimento das vidas anteriores. Certamente a lembrança do passado poderia nos humilhar bastante, nos humilhar muito, exaltar o nosso orgulho e dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, da nossa capacidade de exercitar por nós mesmos a nossa mente. Poderia trazer perturbações nas relações sociais, evidentemente. Nós seríamos pessoas perturbadas se permanecêssemos desta forma, com a intenção de buscar registro de obstáculos que na verdade não existem. Renascemos quase sempre no lugar em que vivemos e nos encontramos com aqueles com quem nos acumpliciamos, com aqueles com quem geramos dívidas, débitos do passado, que fizeram com que se gerasse em nós um complexo de culpa. Isso se avoluma no mundo espiritual, gera aquilo que os espíritos chamam de zona de remorso, em função do problema sério de consciência que ocorre com todos nós na medida em que cometemos desvios morais reprováveis, desvios morais graves, em que não estamos habituados. E, portanto, nosso dever é vencer essas influências nossas mesmos que fazem com que o complexo de culpa nos traga sofrimentos. Se as conhecêssemos, nosso ódio reapareceria. Se nós conhecêssemos, portanto, as pessoas que convivem conosco em nosso lar, o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso rancor iria naturalmente reaparecer. Então, ficaríamos humilhados diante daqueles que ofendemos no passado, com certeza absoluta. Então, é mais um dos motivos que justificam a existência, a criação da reencarnação, que é um atributo de Deus. Deus nos deixou a voz da consciência e as tendências instintivas, exatamente para que, através dos nossos instintos, das nossas tendências, nós venhamos, portanto, a nos transformar, a modificar o nosso pensamento, as nossas convicções. Portanto, hoje estamos em busca do Evangelho de Jesus. Passamos por um vasto tempo em que nós estamos aprimorando os nossos sentimentos, aprimorando as nossas ideias, modificando o nosso pensamento, gerando novas culturas, novos conhecimentos e tentando nos moralizar, seja através da dor, seja através das nossas próprias intenções. O ambiente religioso nos traz este grande motivo da sua existência, para que nos auxilie a todos nós a buscar as verdades eternas, a fim de que possamos nos desligar definitivamente do globo terreno. O homem traz consigo as suas tendências do passado distante, quer queiramos ou não. Nós temos em nossos arquivos profundos, nos arquivos do espírito, todos os estímulos, qualquer tipo de estímulo que existe, são arquivados e permanecem conosco nos arquivos da alma, que em cada encarnação se transfere parte desse arquivo e se junta com os novos arquivos do período de reencarnação e, consequentemente,
quando houver a necessidade ou quando surgirem circunstâncias para que se desencadeie o ressurgimento de emoções do passado, esta sincronização que existe entre o sistema nervoso do corpo físico e o arquivo da alma se estabelece de forma perfeita, extraordinária, de forma inimaginável pelo homem da Terra. Cada existência é como um ponto de partida, de tal maneira que tudo parece se iniciar numa encarnação, exatamente devido ao esquecimento provocado pelo choque biológico que acontece, segundo os espíritos, no momento da reencarnação. Se a reencarnação se processa de forma normal, de forma satisfatória, não haverá nenhum problema neste choque biológico que se constitui um dos grandes benefícios do espírito encarnado. Se está sendo punido é porque fez o mal. Ele deve entender isso. Se ele receber algo que vai lhe causar certo sofrimento ou preocupações, ele está ressarcindo dívidas do passado. Por conta das suas tendências, ele percebe que deve se corrigir, ele vai aos poucos percebendo com os seus próprios erros e que ele deve lançar mão dos seus esforços pessoais e gradualmente se corrigindo. Deve, portanto, concentrar a sua atenção nesses fatos, estar sempre atencioso, como grande observador de si mesmo, procurar conhecer a sua própria personalidade, a fim de que ele possa ter condições de aurir forças e vencer a si mesmo. Cada um de nós tem a obrigação de ser um vencedor de si mesmo, de si próprio. A voz da consciência o adverte sempre. A voz da consciência faz com que ele tome boas resoluções. Ele tem que estar atento a esta voz da consciência, que é, digamos, um estímulo de cada um de nós, que é a criação de Deus, para nos auxiliar em nosso processo evolutivo. E as boas resoluções são a voz da própria consciência. Como nós já aprendemos, todos nós temos noção do que isso significa. Então, o esquecimento do passado ocorre durante o período de toda a vida na Terra. Retornando ao mundo espiritual, ele recobra novamente a sua memória. Ele se readapta ao mundo dos espíritos e passa a pensar não como homem da Terra, que está preocupado com os acontecimentos do dia a dia, com os acontecimentos relacionados com a sua profissão, com o seu trabalho, com a sua família, com as suas responsabilidades assumidas no ambiente da chamada unicidade de existência, e, portanto, ele pensa como homem. Ele utiliza o arquivo das informações que vem recebendo desde a primeira infância e, portanto, tem uma personalidade específica, diferente da personalidade do espírito. Quando retornamos para o mundo espiritual, nos reintegramos, recobramos a nossa memória, nós passamos a pensar como espíritos. Tem uma interrupção momentânea, portanto, tão momentânea quanto aquela que ocorre durante o sono, que nos permite nos desligarmos do nosso corpo físico, mantermos contatos e depois as lembranças retornam e é aquilo que nós chamamos de sonhos. O espírito encarnado durante o sono do corpo, ele se liberta sempre. Ele está num exercício constante através das reencarnações, a fim de que ele possa oferir grandes benefícios no futuro. Então é desta forma que nós, através da reencarnação, desenvolvemos uma série de potenciais que irão nos servir no futuro. Demandaria um tempo muito longo a fim de falarmos mais sobre a importância da reencarnação, a quantidade imensa de fatores que caracterizam esta criação divina, que é a possibilidade de todos nós evoluirmos e sermos aproveitáveis no ambiente da criação e manutenção do universo de Deus. Portanto, a doutrina dos Espíritos nos trazem essas informações, a fim de que possamos fugir da ignorância que ainda nos envolve, do obscurantismo do qual ainda fazemos parte, para penetrar numa faixa diferente de conhecimentos novos, nos preparando para as grandes mudanças que ocorrerão em breve, quando então a humanidade sair desta fase de expiações e de provas para a fase que nós chamamos de regeneração, porque o ser humano terá menos sofrimentos, menos dificuldades
e, portanto, será mais estudioso, ele terá mais tempo para refletir sobre as revelações da espiritualidade que ocorrerão sempre, irão nos enriquecer a alma, nos enriquecer o conhecimento que já adquirimos, a fim de que ele, avolumado, ele possa, portanto, gerar mais benefícios do que tem gerado até o momento. E, portanto, a falta de uma lembrança precisa lhe faz aurir novas forças para que ele possa vencer no futuro. E é, portanto, desta forma, uma lembrança precisa lhe poderia ser prejudicial às suas relações sociais. Assim finaliza a mensagem de Allan Kardec, nos trazendo grandes esclarecimentos sobre a reencarnação, embora superficiais devido às condições, mas uma lição extraordinária onde nós estamos sabendo, a partir de agora, refletindo um pouco melhor sobre a grande importância da reencarnação e do esquecimento do passado, que não ocorre por acaso. Então nós estaremos em cada encarnação como se estivéssemos começando, como se fosse a primeira reencarnação. Mas os Espíritos nos ensinam de que há a transferência das emoções do passado, dos arquivos da alma, para nos auxiliar e fazer com que venhamos a saldar os nossos débitos de consciência, a pagar as nossas dívidas e retornar para o mundo espiritual com um semblante erguido e, portanto, vitorioso em nossas lutas. Então, a reencarnação se enche de uma série de fatores de grande importância, onde o ser humano no futuro irá refletir bastante sobre esta grande realidade, que hoje se constitui uma das melhores revelações e uma das melhores confirmações das revelações sobre as criações do homem, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus conceitos filosóficos, e que isso, na verdade, sim, está contido na fileira daquelas criações do homem que se constitui realidade absoluta, imaginada pelo pensamento do homem através do tempo, mergulhado no obscurantismo, e, portanto, se ele imaginava a existência de Deus, a existência do céu, do inferno, hoje os Espíritos vêm nos dizer o que é verdade e o que não é, onde nós acertamos e onde nós erramos, a fim de que possamos nos instruir e, portanto, nos aproximar de Deus conforme o seu plano estabelecido. Muito agradecido a todos e até a próxima. Então, agora depois das palavras do Senhor José Maria, vamos nos concentrando, vamos nos transportando para casa Aprendizes do Evangelho, no nosso salão de palestras, nas salas de passe. Vamos nos colocando naquele ambiente de paz, de amor, de tranquilidade, onde tantas boas energias o plano espiritual prepara para nós. Se formos capazes de nos transportar para lá neste momento, poderemos absorver todas essas boas vibrações e essas boas energias que a espiritualidade amiga prepara para nós nesse momento. Agradecendo a essa equipe de trabalho do plano espiritual que incansavelmente faz com que essa casa seja cada vez mais abençoada. Que seja derramada muita saúde, muita tranquilidade, muita fé e esperança no coração de cada um de nós, na certeza que passaremos por essa fase da melhor forma possível, vibrando por todos aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, pelos que perderam algum familiar, algum amigo querido, um parente, um vizinho, um colega de trabalho, vítima do Covid-19, mas que sabemos que são sempre muito bem recebidos no plano espiritual pelos amigos trabalhadores. E torcendo para que em breve possamos nos encontrar novamente lá na Casa Espírita, presencialmente, nas palestras
presenciais nessa casa bendita que nos recebe sempre de braços abertos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos permita cair ante as tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a de ser a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Uma ótima semana a todos. E se Deus quiser, estaremos juntos novamente na próxima semana para mais uma palestra. Fiquem em paz, mantenham-se seguros e sãos.